Começam as convenções partidárias que definem os candidatos que vão concorrer à presidência em outubro. Ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e o filho dele são presos pela Polícia Federal. Gabinete de Intervenção Federal publica plano estratégico para o Rio de Janeiro. Conta de energia elétrica pode ficar até 20% mais cara a partir do ano que vem. Levantamento do SPC Brasil revela que 44% dos brasileiros já usaram o nome de outra pessoa para fazer compras a prazo. Naufrágio em um lago durante tempestade mata 17 pessoas nos Estados Unidos, incluindo crianças. Neymar fala pela primeira vez após a eliminação da Copa e diz que o luto já passou. E no Dia do Amigo, pesquisa da Universidade de Harvard revela que manter amizades no trabalho aumenta a produtividade. Agora, no Jornal das 22. Noite. Excelente noite para você. Falta pouco o início das campanhas eleitorais. Hoje começou a temporada de convenções partidárias que definem os candidatos que vão concorrer às eleições em outubro. Os partidos terão até o início de agosto para enviar todos os nomes que vão concorrer às vagas. A gente mal piscou, o meio do ano chegou e já é hora de ir às urnas. O eleitor precisa ficar atento à movimentação dos candidatos para tentar fazer a melhor escolha. Hoje foi dada a largada para as convenções partidárias que definirão os nomes de quem vai concorrer às eleições este ano. Conforme calendário eleitoral de 2018, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os partidos terão até 5 de agosto para definir os candidatos a presidente da República e vice, governador e vice, senador e deputados federais, estaduais e distritais. Após a convenção, os partidos já podem firmar contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física e virtual de comitês, desde que o pagamento seja efetuado após a obtenção do número de registro do CNPJ do candidato e da abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira da campanha e emissão de recibos eleitorais. Dia 15 de agosto é a data limite para os partidos registrarem as chapas e oficializar as alianças. No dia seguinte, dia 16, começa o prazo para início da propaganda, com eventos como comício, carreatas e distribuição de material impresso. O horário eleitoral das rádios e da televisão irá começar no dia 31 de agosto. É nessa propaganda que as legendas estão de olho, mas elas só ficam sabendo quanto tempo terão disponível a partir do dia 20 de agosto. Os partidos podem ganhar tempo em que sentido? Com a coligação, então o PA se filia com o PB. Vai ter um tem 20, outro tem 6, agora o candidato majoritário vai ter 26 segundos. Então, a partir do dia 20, você já sabe quanto cada partido tem individualmente. Mas pode esse tempo ser acrescido com as coligações. Voltando ao calendário eleitoral, dia 17 de setembro é a data limite para o TSE ou os tribunais regionais eleitorais julgarem os pedidos de impugnação de candidatos. Por fim, as datas das votações, que este ano acontecem no domingo dia 7 de outubro, o primeiro turno, e no domingo 28 de outubro, o segundo turno. Esse calendário mostra que este ano a campanha será bem mais curta. Em 2014, por exemplo, foram 89 dias para comícios e carreatas. Este ano serão só 50. E mais importante, em 2014 foram 45 dias para campanhas em rádio e televisão. Este ano serão só 34. E uma das principais razões para essa redução é que os partidos estão trabalhando com bem menos dinheiro após a proibição de financiamento de campanhas por empresas. O que os pré-candidatos já podem fazer é pedir doações de eleitores. O dinheiro vai servir para as campanhas pela internet. Essa vai ser a primeira eleição que as pessoas poderão doar numa prática que já ficou conhecida como vaquinha eletrônica. Apenas empresas autorizadas pelo TSE vão poder arrecadar os recursos e o doador tem de ser identificado. Cada um só pode doar até 10% da renda declarada no ano anterior.
O dinheiro só poderá ser repassado ao candidato a partir do dia 16 de agosto. Se até lá o pré-candidato desistir da disputa, os valores terão de ser devolvidos para quem fez a doação. Outra novidade este ano é a versão eletrônica do título de eleitor, que vai poder ser apresentada no dia da votação. Para usar a ferramenta, o eleitor precisa baixar gratuitamente o aplicativo no celular, responder informações como nome, data de nascimento e o número do título. E o aplicativo já pode ser usado normalmente. Para quem já fez a biometria, a plataforma vai mostrar também a foto do eleitor e vai dispensar a necessidade de apresentação de outro documento, como carteira de identidade ou a CNH. Um alerta para o eleitor este ano é com as chamadas fake news, notícias falsas ou distorcidas que têm se tornado cada dia mais comuns, principalmente nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Vale lembrar que, em caso de ofensa, candidato, partido e coligação já podem solicitar na Justiça Eleitoral o direito de resposta. Há uma menção e esse pré-candidato se sente ofendido ou acha que essa notícia foi veiculada contra ele é falsa, ele pode pedir na Justiça Eleitoral algum tipo de resposta, ou seja, uma possibilidade de ele responder ao público dizendo que aquilo é mentira, que aquela ofensa não é válida. O PDT confirmou hoje a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O ex-governador do Ceará foi escolhido hoje por aclamação em convenção do partido em Brasília. O Partido Democrático Trabalhista confirmou a candidatura de Ciro Gomes pela legenda durante a Convenção Nacional do partido em Brasília. O nome de Ciro foi eleito por aclamação dos filiados que participaram do evento. Em seu primeiro discurso como candidato, Ciro Gomes disse que o Brasil é um país grande com recursos para oferecer uma vida feliz ao povo. Disse ainda que o que está faltando é coesão e debate franco sobre o Brasil que queremos. O candidato afirmou que é necessário acabar com a cultura de ódio no país. Sobre a economia, ele disse que, a pretexto de austeridade fiscal, essa gente quebrou o país sem especificar a quais governos estava se referindo. A eleição presidencial de 2018 será a terceira tentativa do político de chegar ao Palácio do Planalto. Ciro concorreu nas eleições de 1998 e de 2002, mas jamais chegou ao segundo turno. Atual vice-presidente do PDT foi ministro da Fazenda entre setembro de 94 e janeiro de 95. Advogado, Ciro também foi ministro da Integração Nacional entre 2003 e 2006, no primeiro mandato de Lula. Ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes já foi deputado federal e está no 7º partido desde que entrou para a política. E mais 2 partidos confirmaram os candidatos para a corrida presidencial. Paulo Rabelo de Castro será o representante do PSC e Vera Lúcia vai concorrer ao pleito pelo PSTU. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou um pedido da defesa do ex-governador Eduardo Azeredo, condenado no mensalão tucano a 20 anos de prisão. A defesa do ex-governador mineiro pedia para o político aguardar em liberdade o julgamento de recursos nas instâncias superiores. Os defensores de Azeredo afirmam que a pena de 20 anos e 1 mês de cadeia foi muito severa e queriam que o tucano aguardasse o julgamento de recursos de instâncias superiores em liberdade. O pedido foi negado pela Justiça Mineira. O ex-governador está preso desde 23 de maio, após ter sido condenado em segunda instância. De acordo com a sentença, Eduardo Azeredo foi beneficiado com dinheiro desviado dos cofres públicos em operações realizadas pelo publicitário Marcos Valério, também preso. Os recursos teriam sido usados na campanha do governo de Minas em 1998. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, o filho dele e um advogado tiveram prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Os 3 foram presos pela Polícia Federal hoje. Eles são réus por lavagem e desvio de dinheiro e já tinham sido presos pela PF no ano passado, na Operação Lama Asfáltica, mas foram liberados no dia seguinte. A polícia afirma que possui novas provas contra o trio. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, o filho dele, o advogado André Putinelli Júnior, e o também advogado João Paulo Calves voltaram a ser presos pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira em Campo Grande.
Uma investigação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal indica que propinas de vultosos valores foram pagas ao ex-governador no período de seu mandato entre os anos de 2007 e 2015. Os federais afirmam que os repasses teriam sido feitos por meio de entrega de altas quantias em dinheiro em espécie ou mediante expressivos depósitos a título de pagamentos de notas fiscais, emitidas sem prestação de serviços, as chamadas notas frias, emitidas por pessoas jurídicas indicadas por André Putinelli, dentre elas o Instituto Ícone. Segundo o Ministério Público Federal, o Instituto é de propriedade do filho do ex-governador. Análises da CGU sobre as movimentações e também sobre históricos de alterações contratuais da empresa ligaram o filho do ex-governador ao Instituto. A empresa, de acordo com a polícia, atua como uma poupança de propinas, em tese pagas ao ex-governador do estado do Mato Grosso do Sul. Os investigadores afirmam que a poupança servia como uma reserva financeira para uso estratégico do grupo. As prisões foram pedidas pelo Ministério Público Federal com base em decisão do Supremo Tribunal Federal de maio deste ano, ligada à 5ª fase da lama asfáltica. A Procuradoria da República requereu 10 prisões. A Justiça determinou 3. O MDBista foi preso em 14 de novembro do ano passado, na 5ª fase da lama asfáltica, por suposto desvio de 235 milhões de reais em obras com recursos da União e propinas de 20 milhões de reais. Em menos de 24 horas, o desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mandou soltar o ex-governador. A defesa dos acusados afirmou que é estranho que a decisão tenha sido tomada às vésperas da convenção do MDB, que está marcada para o dia 4 de agosto. O ex-governador pretende disputar a eleição. Segundo o advogado, a próxima medida é entrar com um pedido de habeas corpus para rebater os argumentos que levaram à prisão do ex-governador de Mato Grosso do Sul. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que o país caminha para se tornar refém do sistema carcerário. Jungmann deu essa declaração durante o evento em que foram apresentadas informações sobre a situação das penitenciárias brasileiras. De acordo com o titular da pasta da Segurança Pública, a população carcerária do Brasil cresce 8,3% ao ano. Nesse ritmo, segundo Jungmann, até 2025 serão mais de 1.400.000 presos, uma população maior, por exemplo, do que cidades como Goiânia e Belém. Jungmann afirmou que para absorver o crescimento no número de encarcerados, o sistema prisional deveria investir 25 bilhões de reais em 7 anos. Hoje o país tem mais de 700 mil presos e deve fechar o ano de 2018 com 841 mil, de acordo com o governo. Além disso, há mais de 500 mil mandados de prisão em aberto, que ainda não foram cumpridos. Eu estou a me referir ao sistema prisional brasileiro. De todos os problemas que afligem, todos os problemas que afligem o ministro de Segurança Pública, nada aflige mais. Mas é a criminalidade da rua, é o PCC, é o Comando Vermelho. Não. O que mais me aflige chama-se sistema prisional brasileiro. E me perdoe se eu vou ser retórico e um tanto ou quanto assustador, mas eu também me sinto assim. O sistema prisional brasileiro é o monstro que nós estamos observando para nos devorar. É o sistema prisional brasileiro. E vou dizer por quê. Primeiro, nós somos a 3ª maior população carcerária do mundo. Nós temos 726 mil apenados. E eu digo sempre, eu não sei, me perdoe, se o número é exatamente esse. Porque as nossas estatísticas, infelizmente, carecem de comprovação. Aquilo que eu já disse, o Estado que quer manda, o Estado que não quer não manda. O que é que fazer? Isso vai começar a mudar. Então são 726 mil. É a 3ª maior população do mundo. Cresce a 7% do termo reais. Em 2019, no final de 2019, será 1 milhão de apenados. 1 milhão de apenados. O déficit de vagas com base na população encarcerada hoje é de 358 mil, o que representa uma superlotação de 200% nas penitenciárias federais e estaduais. Segundo o ministro, cerca de 60% dos presos foram detidos em flagrante por crimes como tráfico de drogas em pequenas quantidades, roubos e furtos.
Em tempos de crise e de crédito mais escasso, pedir o nome emprestado para realizar compras é a saída que muitos brasileiros encontram para não deixar de consumir. É verdade, e um levantamento que foi realizado pelo SPC Brasil em todas as capitais do país revelou que 44% dos brasileiros já usaram o nome de outra pessoa para fazer compras a prazo. Na hora de comprar a prazo, você emprestaria seu cartão de crédito para alguém? Dependendo do valor e da pessoa, eu empresto. Mas dependendo do valor e da pessoa, não dá. E você já teve algum problema com isso? Deixa eu ver. Já. Como que foi? A pessoa deixou de te pagar? Deixou de pagar ou pagava atrasado. E aí? E aí a gente ia tentando conversar. Não, nunca. E não tenho confiança de fazer isso, sinceramente. Por quê? Porque já é uma coisa meio complicada, né? A menos que seja uma pessoa que eu confio muito. Por exemplo, meu pai eu talvez emprestaria, mas uma pessoa que eu não tenho certeza do que vai fazer, eu acho que é complicado. E o inverso? É complicado realmente, né? Não, também nunca pedi e como eu sei que eu não emprestaria, eu também não pediria. E se quem pegar emprestado não pagar a dívida? Eu emprestei para minha ex-mulher o cartão de crédito, ela comprou uma máquina de lavar, aí chegou o momento de pagar a prestação, ela não pagou, né? Aí fiquei endividado, até hoje eu estou no Serasa. Em cada 10 brasileiros, 4 já pediram o nome emprestado a alguém para fazer compras no crédito. O maior perigo está em dizer sim sem pensar nas consequências do ato. Isso porque você corre o risco de ficar sem o amigo, sem o dinheiro e até mesmo com o nome negativado. Uma questão interessante da pesquisa é que a maior parte das pessoas que pediu o nome emprestado disse que fez isso por conta de uma emergência ou porque estava com o nome sujo e não conseguia mais comprar. Mas quando a gente pergunta o tipo de compra que foi feita, a gente percebe que as compras foram coisas focadas mais no dia a dia ou que deveriam ser compradas à vista, mesmo que seja necessário juntar dinheiro para isso. Nessas horas, segundo a economista-chefe do SPC Brasil, o melhor é encontrar uma outra forma de ajudar. Se a pessoa percebe que quem pediu o nome emprestado de fato precisa de ajuda, a melhor forma de ajudar é uma ajuda limitada. Então, se ele precisar de dinheiro, emprestar o valor que ele precisa, se isso for possível, mas não entregar o instrumento de crédito, porque aí você corre o risco de perder o controle, né? A pessoa pode combinar que vai gastar um determinado valor e ir muito além disso, e aí quem fica com a dívida é quem emprestou o nome. E veja a seguir, INSS convoca quase 180 mil beneficiários para reavaliação médica. E você vai ver também tragédia nos Estados Unidos. Naufrágio durante tempestade deixa ao menos 17 pessoas mortas no Missouri. A conta de energia elétrica pode ficar até 20% mais cara a partir do ano que vem. Um aumento já está aprovado pela ANEEL, mas o outro depende da aprovação do Senado. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Nele estão alguns pontos que podem encarecer a conta de luz. O governo pretende elevar o consumo mínimo da tarifa social para famílias de baixa renda. Esse subsídio é rateado por todos os consumidores. Outra conta que nós vamos pagar vem da fraude e furto de energia de concessionárias que atendem o Amazonas e o Acre. Um outro ponto do projeto prevê com mais frequência o acionamento das termoelétricas. São usinas movidas a combustível e nós também pagaríamos por essa conta. O Senado vai votar o projeto em agosto. Caso seja aprovado, prepara o bolso para o ano que vem. Nós medimos isso e provavelmente nós chegaremos ali no impacto para o reajuste da tarifa aqui na área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, em abril de 2019, a gente já começa com 17% de impacto. Para evitar esse tarifaço, o Conselho dos Consumidores já preparou uma estratégia. Nós vamos enviar a nossa manifestação para os nossos senadores e solicitar que olhe, né, e que coloque essas despesas no orçamento correto. Hoje não é possível que o consumidor fique sem dinheiro para pagar a sua fatura de energia elétrica porque ele está custeando, né, outras pessoas que são menos são hipossuficientes menor que ele. Só lembrando que a partir de 2019, um aumento já é certo, 3,86%.
índice aprovado nesta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O INSS está convocando mais de 178 mil beneficiários para reavaliação médica. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A convocação dos beneficiários foi publicada no Diário Oficial da União. 178.900 pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deverão se apresentar. Os exames integram o pente fino nos benefícios por incapacidade pagos pelo governo federal. Os chamados para reavaliação médica obrigatória por lei devem agendar o exame até o dia 13 de agosto, pela Central de Atendimento da Previdência Social, no telefone 135. E ainda falando sobre o INSS, o órgão do governo está cobrando a devolução da diferença paga a quem obteve a polêmica desaposentação. Essa medida foi um direito reconhecido por alguns tribunais, mas derrubada pelo Supremo Tribunal Federal há 2 anos. Alguns beneficiários conseguiram melhorar o valor do benefício, porque continuaram contribuindo mesmo depois de aposentados. Cerca de 182 mil processos que não haviam sido julgados perderam o direito ao novo benefício. Outros já foram corrigidos e alguns ainda mantiveram o reajuste em decisões liminares que estão sendo questionadas judicialmente. Com o fim da desaposentação, o INSS calculou que iria economizar 7 bilhões e 700 milhões de reais por ano. O governo reduziu a estimativa de crescimento do PIB neste ano de 2,5% para 1,6%. Já a previsão de inflação passou de 3,4% para 4,2%. Essa é a segunda revisão consecutiva da produção de todas as riquezas do país. E apesar da piora na recuperação econômica, a previsão é mais otimista do que a do mercado financeiro. De acordo com o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a expectativa dos economistas é de crescimento de 1,5% da economia em 2018. Agora o mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,84% e encerrou o dia cotada a R$ 3,774 na venda. Um naufrágio durante uma tempestade matou 17 pessoas nos Estados Unidos, entre elas crianças. Todos os corpos já foram localizados. Um veículo de turismo virou e afundou durante uma tempestade em um lago no estado norte-americano do Missouri. As autoridades locais informaram que 17 pessoas morreram, incluindo crianças. O acidente no lago Table Rock deixou 7 pessoas hospitalizadas. Inicialmente, 13 mortos haviam sido localizados, mas com a retomada das operações de resgate, as outras vítimas também foram achadas. Pelo menos 31 pessoas estavam no veículo, um anfíbio que tinha rodas para circular também pela terra. O proprietário do Lakeside Resort, um complexo hoteleiro às margens do lago, informou que a tempestade chegou muito rápido e que o serviço meteorológico não havia alertado sobre o risco. O Table Rock Lake é um lago artificial muito popular, situado no sul de Missouri, na fronteira com o Arkansas. Na região, foram registrados ventos de até 119 km por hora, que provocaram quedas de árvores e cortes de energia elétrica. As informações são do Serviço de Meteorologia. E um homem atacou passageiros com uma faca em um ônibus no norte da Alemanha e deixou 9 feridos. Ele foi preso logo depois do ataque. Segundo a polícia, os motivos do crime ainda não foram esclarecidos. A procuradora disse que é possível que o suspeito tenha nascido em outro país. Ela ressaltou que não se pode excluir nada, incluindo uma motivação terrorista. Entre as vítimas feridas no ônibus em Lübeck, 6 foram esfaqueadas e 3 sofreram outros tipos de ferimentos. De acordo com testemunhas, um passageiro do ônibus deixou cair sua mochila no chão, de onde tirou uma faca e atacou os outros passageiros. O motorista, que também foi atacado, conseguiu parar o ônibus e abrir as portas do veículo. E veja a seguir, cirurgião plástico e a mãe dele, suspeitos pela morte de bancárias, são transferidos para presídio no Rio. E você vai ver também, evento Comic Con, que reúne nerds de todo mundo, faz sucesso nos Estados Unidos.
Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Os militares destacaram a sensação de insegurança que foi manifestada pela população e a credibilidade das Forças Armadas. O plano de intervenção tem um orçamento de R$ 1 bilhão exclusivo para aquisições e contratações de serviços considerados imprescindíveis para a execução da missão. O Comitê de Intervenção também fez críticas às unidades de polícia pacificadora. Para os militares, o alto custo das UPPs refletiu negativamente na economia do Estado e uma parcela da sociedade já concorda com a inviabilidade dessas unidades. Os militares deverão ser deslocados das unidades para os batalhões, o que deve ocorrer até 31 de dezembro deste ano. Nesse mesmo prazo, está previsto a recomposição da frota de viaturas da PM e ações de segurança comunitária, como estabilização das comunidades, a desobstrução de vias e o patrulhamento. O documento ainda defende a intervenção e diz que a medida do governo federal é questionada por questões político-eleitorais. O principal objetivo estabelecido pelo interventor General Braga Neto é a redução dos índices de criminalidade e elevar a sensação de segurança pela população fluminense. Mas até agora, os militares não rebateram o aumento da violência no estado, mesmo com a presença das Forças Armadas em muitas comunidades. O médico Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima, foram transferidos na tarde de hoje para o presídio em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Os dois foram presos ontem. Eles respondem pelo crime de homicídio doloso qualificado, que é quando existe a intenção de matar, e também associação criminosa, depois da morte da bancária Lilian Calisto. Denis e Maria foram interrogados por aproximadamente 3 horas. Os investigadores colheram mais detalhes sobre o que aconteceu na cobertura do médico. Segundo a investigação, uma intervenção estética equivocada levou a bancária Lilian Calisto à morte. E o médico falou com a imprensa, garantiu que fez um procedimento correto e negou que Lilian chegou ao hospital em estado grave. Chegou no hospital, até segundo o laudo, que é da médica lá, chegou consciente, chegou andando. Ela saiu do consultório com uma pressão de 9/6, 60 batimentos. Lá aplicaram adrenalina nela e ela estava com 128 batimentos. E eu questionei a médica simplesmente falou: é o nosso protocolo. A polícia também investiga as anotações sobre homicídios que estão na ficha criminal de Denis e da mãe dele. Segundo a polícia, ambos tiveram uma passagem por homicídio nos anos 90, mas o caso foi arquivado. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, apoia a aproximação dos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia. Merkel disse que uma nova cúpula entre eles é bom para todos. A chanceler alemã Angela Merkel concedeu uma entrevista coletiva anual que antecede as férias de governo. Ela considerou positiva a realização de uma nova cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, assim como o convite feito por Donald Trump a Vladimir Putin para que vá aos Estados Unidos. É sempre bom quando há discussão para todos, especialmente entre esses dois países. O fato de que o presidente russo não tenha ido aos Estados Unidos desde 2005 não deve ser considerado normal. Segundo o site do Departamento de Estado americano, Putin visitou a Casa Branca pela última vez em 2005, mas realizou outra visita bilateral de trabalho ao Maine 2 anos depois. Ele também participou de muitas reuniões multilaterais em solo americano. Diplomática, Merkel evitou responder diretamente a perguntas sobre as críticas que Donald Trump lançou contra a Alemanha e contra ela mesma. A chanceler prometeu, porém, continuar trabalhando para manter o elo transatlântico. Na Califórnia, nos Estados Unidos, começou um dos maiores eventos geeks do mundo, a San Diego Comic Con. Esse evento reúne nerds de todo o planeta e alguns frequentadores aproveitam a ocasião para passar os 4 dias da feira se fantasiando com os seus personagens prediletos. Qual é o limite entre fantasia e realidade? A Comic Con, ou Convenção de Quadrinhos, é considerada a maior celebração da cultura pop. A edição de 2018 começou na quinta-feira na cidade americana de San Diego.
Milhares de aficionados aproveitaram para se fantasiar com as roupas de seus personagens favoritos, uma prática conhecida como cosplay. Acredito que a roupa dá outra dimensão a tudo, é incrível. As pessoas se transformam, agem de outra forma, especialmente com máscaras, ficam mais altas, se sentem diferentes e é bom ser alguém diferente de quem somos todos os dias. Sempre fomos as meninas estranhas e deslocadas. Gostávamos de coisas de meninos, mas agora virou algo comum para todos. Não sei bem o porquê, acho que é uma cultura de pessoas que se aceitam e são como são, e isso é fantástico. A cada ano, cerca de 130 mil pessoas vão aos 4 dias do evento. E veja a seguir, moradores do campo tiveram intoxicação pelo contato com defensivos agrícolas, aponta estudo. E você vai ver também. Amizades no trabalho fazem funcionário render mais, aponta a pesquisa. O relatório da Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, alerta para o uso de agrotóxicos no Brasil. Esse levantamento mostra que moradores de pelo menos 7 áreas rurais tiveram intoxicação aguda pelo contato com defensivos agrícolas. O levantamento da organização mostrou que pelo menos 73 pessoas foram afetadas diretamente pelo uso de agrotóxicos perto de escolas, de comunidades indígenas e quilombolas. A Human Rights Watch divulgou entrevistas com moradores dos estados da Bahia, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Elas tiveram sintomas de intoxicação pelo produto, como vômito, diarreia, irritação nos olhos e dor de cabeça, depois da aplicação de defensivos químicos em lavouras próximas. A exposição a esses produtos químicos está associada a casos de infertilidade, câncer e malformação do feto. A ONG também disse que a aplicação dos defensivos não respeita a distância mínima de 500 metros de locais habitados. O consumo de agrotóxicos no Brasil é um dos maiores do mundo, 7,5 kg por habitante por ano. A organização denuncia que entre os 10 agrotóxicos mais usados, 4 já foram proibidos na Europa. O relatório ainda cita a preocupação com o projeto de lei em tramitação no Congresso, que poderia trazer de volta defensivos que já foram banidos. E hoje é dia do amigo, aquela pessoa tão especial na nossa vida que proporciona momentos de alegria, diversão e também dá apoio nas horas difíceis. Mas ter amigos também é uma necessidade profissional. Um estudo feito pela Universidade de Harvard revela que quem tem um amigo no trabalho se envolve 7 vezes mais no que faz e se sente 50% mais satisfeito com o pagamento que recebe. Renan trabalhou 10 anos na mesma empresa. Começou como estagiário e acabou como coordenador de um departamento. Um dos segredos dessa carreira bem-sucedida, segundo ele, foram os amigos que fez durante esse tempo. Tenho uma gratidão muito grande por eles, por todo o conhecimento em que eles compartilharam comigo. E Renan dá valor mesmo às amizades do trabalho, tanto que procurou uma coach para aprender como melhorar as relações profissionais e obter bons resultados delas. Consigo hoje utilizar essa habilidade de forma estratégica durante o meu dia a dia, proporcionando um pouquinho mais de facilidade na minha rede de relacionamentos, proporcionando uma troca diária de conhecimento e aplicando isso com a minha equipe, com os demais amigos de trabalho, facilitando a nossa rotina e nosso ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de profissional, você pode colocar a amizade como um fator de oportunidades. É o chamado network. Mais que uma pessoa para compartilhar momentos de diversão e alegria na vida pessoal, um amigo pode ser uma peça estratégica para o sucesso profissional. É o que mostra um estudo feito pela renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, quem tem um amigo no trabalho se envolve 7 vezes mais com o que faz e se sente 50% mais satisfeito com o salário que ganha. Se forem 3 amigos, então, a chance de estar feliz no emprego chega a 96%. E é importante ter amigos no trabalho? Acho que sim, bastante. Por quê?
que são a nossa equipe, é a turma que coopera com a evolução do trabalho em si. E tendo amigos, é mais gostoso para ir trabalhar também? Ah, com certeza. Muito mais prazeroso o trabalho, né? Tem muitos amigos no seu trabalho? Sim, tenho. Isso faz diferença? Te ajuda de alguma forma? Sim, com certeza. Em que aspecto? Todos, né? A lealdade, a humildade, a amizade, isso vale em todos os tipos de trabalho, um relacionamento. Acho que de todas as formas isso sempre ajuda. A senhora tem muitos amigos no seu ambiente de trabalho? Não. Por quê? Porque eu trabalho sozinha. A senhora faz o quê? Sou terapeuta corporal. E faz falta ter amigos no ambiente de trabalho? Faz. O que a senhora sente mais falta? Ah, de bate-papo mesmo, de falar as experiências do dia a dia. A senhora sente falta, então? Sinto sim. Saindo do ambiente de trabalho, a gente consegue viver melhor, ter mais... Como é que eu falo pra você? Mas a gente vê com o companheirismo, a gente leva o companheirismo do ambiente de trabalho para fora, a gente consegue desabafar coisas da vida pessoal, sai daquele âmbito profissional só. Fica até melhor para ir trabalhar para o dia a dia? Sim, até porque quando o ambiente de trabalho é desmotivador em alguns casos, o ambiente de trabalho com amigos, com colegas, bons colegas de trabalho, faz a gente se motivar aí. A convivência dia a dia, praticamente a gente vive mais no serviço do que em casa, né? Então a gente tem que ser humilde um com o outro. Do peão ao rei, para todo mundo, não importa o cargo, é importante ter amigos quando se fala em trabalho. Mas fazer novas amizades não deve ser uma questão de afinidade ou de pura sorte. As pessoas, segundo os profissionais, devem investir nisso, se esforçar para ter novas relações no ambiente profissional. Fazer amizade é uma questão de decisão. Então você decide fazer novos amigos. Você entende que isso está sob seu controle e dá para desenvolver habilidades, né? A gente fala que é só por afinidade, mas não necessariamente. Todo mundo gosta de falar com quem se identifica. Mas quando a gente encontra um ponto em comum no outro, a gente começa a ter mais empatia pelo outro. E aí começa e surge oportunidades de conversas, né, construtiva entre ambas as partes. E é importante que isso vire uma rede. E aí essa rede te traz muitas oportunidades na carreira. O Renan levou a sério e deu certo. E agora dá uma dica de amigo. Façam amizade, façam amigos, porque a troca de conhecimentos e a troca é muito favorável a todos. Hoje, então, é um bom dia para mandar uma mensagem, dar um telefonema, ou melhor ainda, um abraço, naquela pessoa tão especial que você convive todos os dias no trabalho. Além das boas risadas, ela pode ser a porta de entrada para o sucesso profissional. E o Jornal das 22 termina aqui. Ótima noite para você e eu volto amanhã bem cedinho às 8h30, hein? Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.